Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Para você que acompanha o GuiaCast, eu sou o Rodilson Silva e trago para vocês hoje uma entrevista com Nestor Felpe, diretor executivo de inovação e supply chain da América Latina da Natura & Co. O Nestor tem mais de 25 anos de experiência em supply chain, logística, compras e manufatura industrial em toda a base internacional e global, nativo da Argentina, residente permanente do Brasil e cidadão espanhol. Tem formação em engenharia pela Universidade de Buenos Aires, MBA pela Universidade SEMA e engenheiro industrial pela Universidade de Buenos Aires. Trabalhou em empresas como Procter & Gamble, Clorox, Avon, Philips e hoje atua há mais de 10 anos na Natura. Nestor, seja muito bem-vindo ao GuiaCast e muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Não, obrigado a vocês pelo convite e estamos aqui para ajudar. E esse episódio é um oferecimento da JC Gestão de Riscos. Se você está procurando identificar medidas preventivas que visam minimizar riscos existentes nas suas atividades de transporte de cargas, a JC Gestão de Riscos é referência de qualidade no segmento no que se refere à estrutura contingencial de energia, comunicação e tecnologia. Monitore o caminho que sua carga é transportada. Acesse jcgestãoderiscos.com.br e potencialize os resultados do seu negócio. Nestor, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo com uma frase, que a gente constrói o futuro no presente. E você tem sido um exemplo na construção desse futuro através das suas realizações na área de logística. Uma vez que você é nativo da Argentina, já trabalha há mais de 25 anos com supply chain, eu gostaria de saber de você como que começou a sua carreira após terminar a faculdade de engenharia em 1987 na Universidade de Buenos Aires. Como foi o seu começo na Argentina na área de supply chain? Bom, em realidade comecei primeiro, antes de terminar a faculdade, comecei a trabalhar em Cinzano como chefe de manutenção e naquela época dava aulas na colegial para poder sobreviver. E eu comecei uma carreira um pouco diferente, comecei na área de manutenção, em uma área de bebidas, e depois fui consultor de uma empresa que trabalhava para Price Waterhouse, depois trabalhei numa empresa de coros e finalmente fui para uma empresa da Bungibor. E se você vê esse roteiro, percebe que esse roteiro não está muito bem construído, é que na minha família não tinha nenhuma pessoa com conhecimento de engenheiro, com conhecimento que conseguiu dar coaching para mim. E por isso hoje eu ajudo muito as pessoas, porque eu sofri essa necessidade de ter coaching no início da minha carreira. Então, meu início de carreira foi meio indo para um lado, indo para outro. Eu acho que aí eu percebi que tinha que trabalhar numa multinacional, fui para a Bunge, e aí eu quis voltar para a origem da minha carreira, que era ser gerente de engenharia industrial. Fui gerente de engenharia industrial, não gostei muito, mas fiquei um tempo fazendo isso, packaging, métodos e tempo, até que depois, dentro da Bunge, fui como gerente de logística. Foi interessante, depois, nessa empresa, a Procter comprou essa empresa, fiquei trabalhando na Procter 1 ano e meio, e depois eu fui finalmente para a Clorox. Então, essa foi mais ou menos a minha carreira rapidamente na Argentina. E dentro dessa sua jornada, você passou, como você falou, pela Argentina na P&G, Procter & Gamble, depois gerente de planta, que você foi gerente de planta e logística lá. Passou também pelos Estados Unidos na empresa Clorox, como diretor de logística da América Latina, até aterrissar no Brasil na Avon em 2003. Em realidade, tem passagem por Brasil. Eu fui para a Clorox no ano 95, por aí. Y en el año 99 yo vine para Brasil para ayudar en todas las integraciones de adquisiciones que tenía aquí, G14, Superglobo, Clorisol, SVP. Y ahí yo fiquei aquí un año y medio, y ese año y medio fue o pulo para yo virar director de logística de Latinoamérica basado en Miami. Entonces yo fiquei a primera vez en Brasil con un corto periodo en el año 99, que aliás, yo achaba que nunca más se voltaría para Brasil. Ese era mi único periodo no Brasil y yo nunca imaginaba que ficaria aqui vivendo. E com base nisso, quais foram os desafios
desafios que te trouxeram para o Brasil, que te cativou a aceitar esses desafios relacionados a quando eu acho que você começou em 2003 pela Avon, quando você veio de vez para o Brasil, não? Sí, ahí que aconteció. Tenía 8 años en la Clorox, con una carrera interesante de crecimiento, estaba como director regional, mas ahí apareció el September 11, tenían situaciones de Anthrax, no sé si ustedes recuerdan, y Estados Unidos vivió una situación difícil. O negocio da Clorox también tenía una situación difícil con toda esa... No llegaba a ser una pandemia, más era un momento de crisis en Estados Unidos. Dado eso, también vendieron todos los negocios aquí en Brasil, por eso hoy Clorox no existe aquí en Brasil. Y en el medio de todo eso, Argentina salió del precio del dólar. En 2002, por ahí, fue un momento que Argentina tenía el dólar en 1 y fue para $1.04, entonces Argentina era un caos. A Clorox vendió aquí en Brasil y en Estados Unidos tiene un negocio bastante difícil con crisis. Y ahí apareció la oportunidad de Avon, donde Avon me convidaba para ser director regional basado aquí en San Pablo. Entonces, como falei antes, no imaginaba que voltaría a San Pablo porque mi carrera estaba en Estados Unidos y si no vi September 11 probablemente iría para San Francisco, etcétera, etcétera. Entonces esas son cosas de la vida. Ahí yo volté para San Pablo como director regional de Avon y fiqué casi 4 años como responsable de toda la parte de logística y toda la integración de Latinoamérica dentro de negocio de Avon. E dentro de toda essa experiência, você já está trabalhando na Natura há mais de 10 anos. Você poderia resumir para a gente um pouco sobre como que você tem desenvolvido a sua carreira na empresa e o que envolve o seu papel como diretor executivo de inovação e supply chain? Ya que falamos toda la carrera, no quiero ser injusto con Philips. Pasé un periodo por Philips de 3 años entre Avon y Natura. Y en Natura comencé en 2010. A Natura me convidó para área internacional. En aquel momento Brasil estaba súper bien, la economía bombando. Acho que era el momento que Lula estaba comenzando. Y había un entendimiento del mercado que a Natura tenía dificultades de tener un crecimiento en área internacional. Entonces montó un escritorio en Argentina. Fiqué más o menos 2 años en Buenos Aires. Volví para mi tierra natal en esos 2 años. Y montamos junto con otro grupo, un grupo de ejecutivos, partes internos y partes externos, toda una estrategia de marketing, toda una estrategia de manufactura. Comenzamos a producir fuera de Brasil, que hasta ese momento Natura no hacía, y toda una estrategia de logística que fue lo que permitió que a área internacional, que en aquel momento era 3% del faturamento, hoy es casi 35%. En el año 2003 yo volté para Brasil para ocupar la posición de planeamiento. Entonces trabajé en planeamiento durante 3 años. En 2017 fui para el área de Customer Service y innovación logística. Entonces fiqué más o menos 2 años y a partir de este año yo comencé full time con toda la parte de estoy básicamente en el área de proyecto de innovación y un principal proyecto que es la integración de Avon y Natura. Son 2 empresas enormes de venta directa con una estructura enorme de supply chain. Y ahí a gente está viendo las oportunidades que haya cross entre las 2 compañías para poder alavancar mejor servicio, eficiencia, obviamente, ¿no? Y todo lo que a gente consiga en esa jornada. Acho que já deu para conhecer bastante um pouquinho do Nestor Felp. Vamos falar um pouquinho da Natura. A Natura foi inaugurada em 1969 na requintada Rua Oscar Freire, em São Paulo. E a Natura Cosméticos se tornou a Natura &Co, que agora, em 2019, festejou 50 anos. Eu gostaria de saber de você o que é a Natura hoje, né? Quais são os produtos, áreas de atuação, participação no mercado. Se você poderia trazer para a gente um overview sobre a empresa. O que você contou rapidamente é uma jornada incrível de Luis Seabra no início com uma loja, onde ele entregava uma rosa branca e um cartaz que no falaba nada de venda, sino una historia de hablar de belleza. Él creó, junto después con Guilherme y con Pedro Passos, a compañía Natura. Y en los últimos 3 años, a Natura se formó en un grupo. Hoy a Natura tiene 4 compañías. Esas 4 compañías son Aesop, una compañía australiana relativamente pequeña, una The Body Shop, una empresa inglesa que a fundadora falleció y fue vendida para L'Oréal, después a Natura compró L'Oréal. Es bastante fit con o que a Natura prega. Y ahora recientemente a compra de Avon. Entonces hoy a Natura son 4 compañías y se transformó en un gigante que ya no es un gigante de venta directa. Acho que es la 4ª compañía de belleza del mundo en el faturamento. En Latinoamérica la primera. Y una compañía omnichannel. Si bien ainda a grande parte da venda directa, hoy a Body Shop y a Aesop es retail, es básicamente lojas. A Natura ya comenzó a tener lojas, tiene en Brasil aquí unas 40 lojas y unas 200 lojas franqueadas con consultoras, con un concepto que se llama Kit en Natura. Todo se transformó en un gigante omnichannel, multicanal, con varias
oportunidades. Y eso trouxe una complejidad enorme para la logística, ¿no? La logística también se tuvo que transformar para eso. E você começou na Natura em um momento de expansão da empresa, onde eles estavam ampliando o modelo de negócio de venda direta das consultoras, passando a oferecer também a venda via comércio eletrônico, lojas próprias e franquias. Qual foi o seu principal desafio nessa transição? Nesse momento, no início, eu estava mais em Latinoamérica, estava mais no foco de crescer o negócio de venda direta, onde a gente tinha falta de produto, de serviço, não tinha os mesmos padrões que existiam em Brasil, em los países de habla hispana, por assim dizer. E nesse primeiro momento, nesses primeiros 2 anos da Natura, meu foco foi, como falei antes, abrir produções hoje produzimos na Argentina, no Colômbia, no México. Então, antes era 100% produzido em Cajamar. A gente começou a trabalhar muito nos aspectos de serviço com clientes. E esse foi o início. Quando eu vim para o Brasil, o Brasil já estava embarcado numa jornada de multicanalidade. Digamos assim, a Latam hispana estava no basis e o Brasil estava mais avançado. Nesse sentido, quando eu cheguei aqui, eu vim para a área de planejamento. Então, o planejamento se vê com mais complexidade quando você tem que atender e-commerce, você tem que atender lojas, ao mesmo momento que não pode deixar a consultora sem os produtos necessários. E o planejamento de demanda de e-commerce é sumamente diferente. Se você vê também como foi a preparação de Natura, em 2000, eu falei que entrei em 2010. Em 2011, começou a aumentar o número de CDs. Então, hoje, a Natura tem 8 centros de produção, comparado com a Avon, que tem só 3. Por que a Natura tem 8? Porque ele já estava pensando em 2011 e 2012 como entregar para o cliente final. E para entregar ao cliente final, 100% dos pedidos em 48 horas. Então, a malha foi desenhada não para a venda direta, foi desenhada para esse trabalho que a gente tinha. E hoje, com o Covid, ele dá resultados espetaculares. A área de consultora digital cresceu 500%, o comércio eletrônico, o e-commerce, cresceu 400% nesse período de... Bom, o Brasil todo, em junho, o número que eu publiquei recentemente, o faturamento dado por el gobierno, o faturamento de e-commerce, creció 74% comparado contra junho do ano anterior. Então, tem companhias que conseguiram penetrar mais, como o caso da Natura, que falei que cresceu 400, e outras menos. Mas é uma parte do canal que estudiou a impossibilidade das pessoas de mobilizar-se, não? E após essa transição que a gente está passando agora, com certeza as vendas aumentaram, a variedade de canais também aumentou, o que gerou ainda mais uma complexidade ainda maior na distribuição dos produtos. Como que é feita a logística da Natura hoje a fim de atender todo esse aumento de demanda e todo esse crescimento, conforme você falou, de 400% no mercado? Então, estamos falando de e-commerce, o canal de e-commerce, não 400%. Não é que a Natura como um todo cresceu 400%, só o canal de e-commerce. Então, assim, a gente tem basicamente hoje, em Brasil tem 2 fábricas, né? Tem a fábrica de Cajamar e a fábrica de Belém, onde fabrica sabonetes, em Pará. Isso estou falando da Natura. A Avon tem fábrica também, mas falando da Natura. A Natura, com essas 2 fábricas, abastece um hub, um centro de abastecimento. Esse hub expede por dia entre 30 e 50 carretas, para você ter uma ideia da dimensão desse hub. É um hub automático que tem 90 mil posições. E de aí saem produtos para a Latinoamérica hispana. Então, saem carretas para Argentina, para Chile, ou containers para o porto, para algumas produções que a gente ainda não faz em México, ou em Argentina, ou em Colômbia, como mencionava antes. Abastece os 8 CDs, então todo dia sai uma carreta para Bahia, para Belém do Pará, onde nós temos centro de distribuição, uma ou mais, não? E a partir de aí, eu tenho cada centro de distribuição que está atendendo os pedidos das consultoras e dos clientes finais. Então, se você é uma consultora que vive em Salvador, vai apontar para tu pedido vai entrar dentro do CD de Salvador. E nesse momento eu tenho que ter estoque, porque se não tenho estoque, eu não consigo colocar o pedido. E também é uma complexidade grande, porque a diferença do retail, que eu chego no supermercado e tenho 1 milhão de cervejas. E alguém está reponendo permanentemente, e se não tenho essa cerveja da Ambev, compro Heineken, não? Porque acabou uma e compro outra. Aqui não, aqui eu tenho que ter o estoque disponível em cada CD. Então, se eu vivo em Salvador, vou apontar esse CD, vou colocar meu pedido, e esse CD vai entregar provavelmente uma média de 48 horas, depende da região. Claro, se estou no meio do Amazonas, não vai ser 48 horas, mas em média, nossos pedidos são entregados em 3, 4 dias. E uma eficiência gigante que eu estou vendo em relação à Natura é que desde 2016 o tempo médio de entrega da Natura nas datas comemorativas vem caindo, se falando aí de 15 dias em 2016, 7 dias em 2017, acho que 5 dias em 2018, 4 dias em 2019, como você falou, na média 48 horas ou 2 dias em 2020 para entrega em todo o Brasil.
Brasil. Isso mostra a eficiência dessa transformação da empresa por priorizar o cliente que está cada vez mais exigente. Eu gostaria de saber de você que tipo de ferramentas ou tecnologias a empresa tem usado a fim de fazer entregas rápidas todos os dias. Bom, a gente primeiro tem os centros de picking sumamente automatizados e aí em cada esse centro de distribuição que eu estou comentando, normalmente você tem um pedido para a consultora, tem um pedido que é uma caixa de uns 25 litros com 30 itens em média. Quando é e-commerce, tenho 5 tipos de caixa com pedidos que vão desde 1 até 4 produtos. Então, preciso, e a caixa dentro de um centro de distribuição, para você ter uma ideia da magnitude, ela anda ou caminha dentro do centro de distribuição mais ou menos uns 3, 4 quilômetros. Então, ela vai passando e vai sendo colocado os produtos dentro. Então, essa tecnologia me permite, quando eu recebo um pedido às 8 da noite, já à meia-noite esse pedido está montado, junto com outros miles de pedidos. Hoje, esta semana, fiz uma palestra e eu levantei um número de que cada segundo eu entrego 2 pedidos em Brasil. Então, miles de pedidos colocados dentro dessa linha de picking e aí eu tenho rapidamente o pedido pronto. E aí eu tenho que ter uma malha de distribuição, que a gente faz estudo de malha, de network, para ser mais eficiente. E nesse estudo a gente vê duração, impacto de CO2, vê também custo, obviamente. Então, nesse estudo de malha, a gente vê como é a melhor forma de chegar a determinado lugar. Por isso a gente tem mais ou menos uns 150 cross-docking. Além de ter uns 8 CDs, eu tenho 150 pontos de apoios com terceiros, com transportadoras, empresas de logística, que faz a transformação de um caminhão grande para veículos pequenos. E aí a gente tem o last mile entregando. Então, todo esse processo nos permitiu avançar. No caso do e-commerce, a gente agregou mais tecnologia. A gente faz um processo que se chama batch picking, para poder separar pedidos pequenos, e isso é o que permitiu também essa redução significativa que você viu. Claro, ao princípio, a gente, quando você fala 15 dias, que você acho que pegou essa informação numa nota que eu fiz em um meio periodístico, a gente estava iniciando, então 15 dias será. Porque no Black Friday, uma coisa que me surpreendeu, é uma média razoável. Quando você está no Black Friday, a maioria, a média, o ano passado, se não me lembro mal, o ano passado, o ano anterior, a gente ganhou um prêmio, porque foi a empresa que mais rápido entregou dentro do Black Friday. Então, mesmo 15 dias, que parece muito tempo, é uma média geral, o Black Friday é um pico grande, mas a gente tomou o desafio de que naquelas datas comemorativas, que tem um volume maior, a gente queria ser diferente e queria entregar rápido. Mesmo que o cliente não tenha expectativa de receber rápido, porque você sabe, quando faz um pedido de Black Friday, normalmente você não vai receber no dia seguinte. Entregar no dia seguinte, num dia que não é pico de demanda, até que muita gente faz. Mas o grande desafio é fazer no momento que você tem uma grande demanda e você quer o produto, não? Então, esse foi o desafio que a gente viveu. Você quer oferecer inovação tecnológica para seus clientes? A iTrack Brasil, o Omnichannel Information das operações logísticas de diversos embarcadores, operadores logísticos e transportadores, possui diversas soluções sistêmicas para os mais variados segmentos e tamanhos de operações. O iTrack faz a monitoração, comprovação e gestão de entregas ou coletas até a última milha. O iTower, torre de controle e gestão 4.0, é uma verdadeira central de integração e inteligência logística em tempo real. O iRoute é um roteirizador e sequenciador de rotas. E o Neutralize faz a avaliação, mensuração e compensação de emissões de CO2 das entregas ou coletas dos clientes de diferentes modais, com certificados e relatórios reconhecidos internacionalmente. Agende um horário com o especialista da iTrack Brasil e saiba como cada solução ajudará você e a sua empresa a superar os desafios atuais. Acesse itrackbrasil.com.br. E ainda se falando um pouquinho de toda essa automação, de toda essa tecnologia, recentemente você fez um post no LinkedIn falando sobre a construção do Hub de Itupeva em parceria com a SSI Schaefer, que é denominado como o armazém mais automático da América Latina. Ele tem ali a área construída de 35 mil metros quadrados, tem também capacidade de armazenar 3 milhões e 600 mil caixas, recebe por dia cerca de 20 carretas, além de uma carreta automática que leva 48 pallets simultaneamente e descarrega tudo 100% automático em cerca de 3 a 5 minutos, o que é um sonho para qualquer profissional de logística e supply chain. Com base nisso, eu gostaria de saber de você como que foi, né, participar desse projeto, dessa implementação de toda essa automação e principalmente quais foram os resultados objetivos frente a toda essa automação realizada no CD de Itupeva. Bom, você sabe tudo, hein? Já tem todas as informações aí, tá? Quase. Então, esse cabo foi um sonho que a gente tinha vários armazéns e naquele momento acho que tinha um armazém manual em Jundiaí
e era bastante caótico porque sempre crescia e tinha que sair em outro armazém, não tinha estoque. Então a gente foi desenhado esse armazém para ser um armazém somente flexível. Meu reconhecimento para quem desenhou e trabalhou bastante nisso, que é o Ángel Medeiros. O Ángel ele se aposentou 2 anos atrás, quando eu falei que eu virei diretor de Customer Service e de inovação, eu reemplacei ele, mas ele foi quem fez esse projeto, e um projeto onde a gente pensou como fazer um armazém onde você vê, por exemplo, você falando dos resultados, eu tenho 1/3 do espaço que ocupava antes. Na Europa pode ser interessante ocupar menos espaço porque o terreno custa caro, mas nesse caso aqui, o benefício não vem do terreno, vem da facilidade de operar com muita pouca gente. Acho que opera com 1/3 do que a gente tinha antes. Obviamente, pessoas com muito mais nível profissional, de entendimento de todos os equipamentos, de cuidar. Assim, outro benefício, a gente tem uma carreta que opera entre a fábrica e o CD São Paulo, que é uma carreta que descarga em 3 a 5 minutos. Está lá no vídeo, você pode ver lá no YouTube, Nestor Felpi, podem ver o vídeo. E essa carreta entra no CD, tem uma estrutura similar ao que tem dentro da carreta, e aí o CD recebe essa carreta nessa estrutura, desmonta o pallet, os pallets que estão em cima descem, entra numa despaletizadora, quando eu preciso ter as caixas piqueadas, ou entra diretamente no armazém vertical. Quando eu vou a receber essas 30 carretas que falei antes, que todo dia às 3, 4 da tarde, eu recebo de planejamento o pedido dessas carretas e para onde tem que ir, para a Bahia, para a Argentina, etc, etc. Eu vejo se preciso mandar pallet completo, aí vendo o armazém vertical, ou se eu preciso fazer picking de caixas. Então esse armazém de caixas, que a gente chama navete, que o Schaefer tem esse nome, aí eu monto pallets. Então o picking de caixas é feito automático, não é feito manualmente. Então eu monto um pallet automaticamente e salgo com um pallet misto para ser carregado. Quando eu mando para lugares cercanos, mando paletizado. Quando eu mando para Bahia, Belém, mando a granel. E a granel tem uma esteira que automaticamente do armazém sai sem tocar ninguém, até dentro do caminhão. E só no caminhão que eu coloco as caixas, tem pessoas colocando caixas manualmente. E a gente carga manualmente hoje na metade do tempo que demorava nos armazéns anteriores, totalmente manual. Por quê? Porque a caixa já chega direta, está, como é telescópica, chega dentro do caminhão, na linha onde você tem que colocar a caixa. Então tem uma série de benefícios importantíssimos que permitiram ter um avanço importante. E tem um grado de flexibilidade que a gente já está vendo quanto de Avon pode colocar lá dentro. E isso também tem um ganho de eficiência, porque o Avon trabalha tudo manual. Então é uma tecnologia que é flexível e uma tecnologia que permite absorver crescimento, neste caso da Avon, ou crescimento natural que precisa, né? Sem grande dificuldade. E eu vou estar deixando o link desse vídeo para que todos possam ver a excelência em relação a esse vídeo, em relação às operações da Natura, né? E principalmente os resultados que ele mostra em relação a ocupar 1/3 do tamanho, a redução em 72% da mão de obra, expedição sem conferência, granel na metade do tempo e vários outros benefícios. Então, aqueles que tiverem curiosos, que estiver ouvindo aí o GuiaCast, podem dar uma olhada no vídeo e ver por si mesmos a eficiência da Natura em relação a todas essas operações. Se você me permite, deixa também do CD São Paulo, que eu postei junto. Também um CD de referência, trabalham 20% com limitações com PCDs, então é um CD totalmente inclusivo, automático, muito legal para a pessoa poder ver. Essa do PCD eu vou entrar exatamente numa pergunta que eu ia falar sobre esse tema, uma vez que é impossível falar de excelência operacional sem falar de pessoas, sem falar da valorização dos funcionários, e um ponto bem interessante, ponto-chave da empresa, principalmente no CD de São Paulo, como você comentou, é incentivar a inclusão por trabalhar com 20% do seu efetivo com pessoas PCD, que é um número acima do padrão praticado no mercado. E com base nisso, eu gostaria de saber como que é gerido esse processo de inclusão na cultura da empresa e que benefícios essa diversidade tem trazido para a companhia. Bom, é importante destacar que a Natura trabalha sempre com o conceito triple bottom line: dinheiro, custo financeiro, impacto ambiental e impacto social. Então, todo projeto que a gente faz analisa triple bottom line. Não só você quer o dinheiro, sino, como falei antes, estudo de malha, impacto ambiental, etc, etc. No aspecto social, é como a gente pode ajudar dentro dessa linha. E a inclusão é uma parte muito, muito importante. Nossa média, em geral, em todos os centros de distribuição, está ao redor de 8, 9%, digamos, cerca de 10%. No CD São Paulo, ele foi concebido para poder atingir um valor muito maior que isso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando está construindo, porque depois adaptar é muito difícil. Quando você está construindo um novo empreendimento, é já pensar no momento da construção nessa inclusão. Então, os postos de batch picking, os postos de controle, eles têm um pequeno elevador para poder trabalhar com cadeirantes. Então, se você não faz isso no momento que você está construindo o centro de distribuição,
hasta para diseñar o espacio. Entonces, nuestras posiciones de batch picking, ellas precisan un poquito más de espacio. Si você no hiciera con ese pequeño elevador, vamos a suponer, ele precisa 1,20 m por 1,20 m para poder entrar acá adelante. Y você faz só para una persona que está parada o sentada, você va a hacer de 60 a 70 centímetros. Y ahí você tem varias posiciones. Si amanhã você tem que mudar todo eso, es un costo innecesario que probablemente você no va a hacer porque ya diseñó. Entonces, a dica para mí es pensar eso en un momento. ¿Por qué no pensar en un momento que a gente está haciendo un emprendimiento? A gente ve, por ejemplo, mucha logística indo para Minas porque tem beneficio fiscal y porque tem una cierta de beneficio. ¿Por qué cuando está capturando ese beneficio no está olhando a inclusão? Porque não é difícil e também não é mais custoso. Nestor, falando um pouquinho agora sobre sustentabilidade, o setor de transporte no Brasil, como você sabe, ele é um dos principais vilões das emissões de CO2, pelo fato do país ter uma predominância no modal rodoviário, e devido a isso, muitas empresas têm se preocupado com a quantificação desses gases emitidos, com o objetivo de que possam compensar suas emissões através do apoio a projetos de preservação de florestas nativas, compras de crédito de carbono, etc. Eu gostaria de saber de você como que a Natura tem trabalhado em relação a essa compensação, a fim de medir o impacto do CO2 na empresa. Bom, todo movimento que a gente faz, todo projeto que a gente faz, mide um movimento, ou mide um impacto social. Inclusive, nestes projetos de sinergia com a Avon, cada iniciativa é medida por benefício de serviço, benefício de custo e impacto ambiental. Então, eu tenho um fluxo de quanto vou reduzir o CO2 com a entrada de cada um dos projetos. Isso está no DNA da companhia. Então, todo projeto, todo processo, a gente mide esse impacto. Tem coisas que a gente fez lá no passado, por exemplo, quando eu falei que estava na área de planejamento, a gente começou a fazer cabotagem interno para mandar para Belém. Hoje faz, acho que 20% de cabotagem interna. Interessante que a gente começou e se foi pioneiro com cabotagem interno uns 3, 4 anos atrás, e a gente viu sendo desbordado em cabotagem interno depois da greve, porque as empresas se volcaram na cabotagem para poder burlar a lei de frete mínimo. Mas nunca nenhuma empresa foi para a cabotagem para reduzir CO2. Não? É interessante esse pensamento, não? Porque no momento depois da greve, a gente teve quase que sair de cabotagem porque os portos estavam lotados. E a gente se surpreendeu. Falei, puta, o que aconteceu? Porque até agora a gente, como hablamos antes de 15 dias, al princípio para mandar um produto para Belém, demoramos 20 dias, depois fomos melhorando e em uma semana chegamos, trabalhando com parceiros, etc, etc. Depois da greve, os portos ficaram lotados. Tivemos mercadoria parada lá em um porto 10 dias. Está todo mundo mandando por cabotagem. Eu acho que essa mentalidade tem que mudar, não? Tem que começar a pensar e colocar na mentalidade os logísticos, os empresários, que a gente pode fazer melhor para o mundo, não? Assim que a gente pode buscar de impacto ambiental. Eu no outro podcast que eu fiz, eu comentava que quando eu entrei na Natura, eu achava que esse assunto de CO2, muito bonito, gerava uma logística mais cara. E depois de 10 anos, o que eu descobri é que as coisas se conversam. Assim, 99% do que a gente faz de redução de impacto ambiental tem saving. Então, isso pode ser também um paradigma que eu tinha, eu reconheço, 11 anos atrás, eu tinha esse paradigma. Não? Falando um pouquinho agora, a Natura ela tem em torno, como você falou, 14 centros de distribuição na América Latina, 7 ou 8 deles estão no Brasil, 3 fábricas em Cajamar, tem uma fábrica de sabonetes em Belém, além de 178 filiais de cross-docking. Principalmente agora, com relação à pandemia, gostaria de saber de você como vocês estão mantendo as operações funcionando e quais medidas foram tomadas a fim de manter toda a equipe em segurança nesse período de distanciamento. O nosso processo começou mediados de março, acho que eu estou em home office desde 15 de março, e desde esse momento a primeira coisa que a gente tomou como precaução é cuidar das pessoas, né? E buscando, digamos, retirar todas as pessoas de risco, os administrativos que não é necessário fazer home office. A gente começou a fazer produção de álcool gel para nossos entregadores, para abastecer toda a cadeia com as pessoas que ainda precisavam estar na rua. Então, retirada todas as pessoas de risco, a gente mantuvo as fábricas. No início, as fábricas só produziam produtos essenciais, sabonete, crema, shampoo, e focamos nisso e mantuvimos a rede operando. A partir do Dia de Madres, que a gente começou a melhorar a situação e a demanda começou a crescer, fundamentalmente por madres, a semana anterior de Madres, nossas entregas de e-commerce foram superiores ao último Black Friday. Ou seja, o Black Friday do ano passado se repetiu em Dia de Madres, acho que em maio, não? Aí a gente começou a produzir produtos não essenciais. E a gente está hoje em um processo de novo, olhar agora a temperatura na fábrica se olha através de um sensor, de uma câmara, não é mais manual. A gente foi melhorando todo o processo para realmente trazer mais conforto
Excelente. Falando novamente um pouco sobre você está sempre compartilhando conhecimento, compartilhando conteúdo e principalmente emanando competência. E devido a isso, muitos profissionais se espelham em você como uma referência a ser seguido como profissional de supply chain. Eu gostaria que você pudesse falar pra gente que tipo de característica, que tipo de talento você acha que foi essencial para você chegar onde chegou e alcançar o sucesso nas empresas por onde passou. Olha, eu acho que o sucesso da minha carreira foi sempre sonhar alto. Eu saí de um bairro humilde que é Lanús, na Argentina. Sempre tentei de buscar me melhorar e eu falo muito que o impossível não existe, buscar sempre crescer. Fui a morar nos Estados Unidos, deu a crise lá nos Estados Unidos, voltei para Brasil. Então, assim, a flexibilidade também é importante, adaptação, né? Eu mudei bastante de empresa, acho que agora na Natura é a empresa que mais tempo tenho. Outro dia refleti disso, porque na Cloro fiquei 8 anos. Então, fui sempre inquieto, quizás até inquieto demais. A mudança de empresa me trouxe muita flexibilidade, adaptabilidade. Então, eu acho que assim, se eu tuviera que enumerar 3 cosas es: sonhem alto, pensem que nada es imposible, soñar pequeno, alguien falou para eso, soñar pequeno, soñar grande cuesta muito trabalho, ser persistentes, flexibles e buscar sempre o melhor. Eu também uma coisa que eu falo, que eu não gosto de resolver problemas, eu gosto de transformar, eu gosto de um problema transformar em uma situação muito melhor. E isso deixa um legado. Quando você faz uma coisa transformadora, deixa um legado. Esse cara não só fixou, reparou um equipamento, sino que fez que o equipamento seja muito melhor. E nessa jornada, há uns 5 anos atrás, eu achava que dar palestras e estar no mercado era perder tempo, porque o meu foco era o trabalho e estar sempre olhando, melhorar dentro do meu âmbito da empresa. E uns 5 anos atrás, vino para mim a reflexão de que eu poderia democratizar o conhecimento e não seria perder tempo ajudando os demais, além do que ajudaria as pessoas que trabalharam comigo, ou a Natura, a Avon, ou Philips. E aí comecei essa jornada e eu percebi que consigo fazer as 2 coisas, consigo dividir, com bastante dificuldade, demorei muito para conseguir fazer essa entrevista, mas me vou adaptando, e também é um processo de flexibilidade, não? Eu aprendi a sobreviver com as 2 coisas, não? E não é impossível também, então vai muito com minha essência, porque antes já não dá para fazer palestras, estar trabalhando, ou me foco numa coisa ou não vou ter tempo. Então eu perdi essa oportunidade, e é muito gratificante quando eu recebo mensagens através do LinkedIn ou através de outras áreas que a pessoa se inspirou e que ajudei, então isso deixa também um legado muito mais abrangente que numa empresa. E dentro de todas essas suas responsabilidades, quer seja na Natura, quer seja através de palestra, né, é essencial encontrar maneiras para equilibrar a sua vida de executivo com a vida familiar. Como você tem conseguido planejar a sua rotina a fim de balancear essas diferentes esferas da vida? Eu sempre trato de balancear isso muito bem. Por exemplo, uma das coisas que eu coloquei como meta um par de anos atrás, não sei quanto, é sempre jantar em família. Então, antes, por exemplo, a gente, sempre falando de workaholic, trabalhava até tarde, o tempo, a mania aqui no Brasil que a gente fica mais tarde no escritório para evitar o trânsito. Eu falei, não, eu tenho meu jantar às 8 da noite com a família, eu tenho que estar pelo menos no jantar, já desapareço cedo e dentro disso aproveitar eu tenho 2 filhos, aproveitar meus filhos, o fim de semana se desconectar do mundo e aproveitar para eles, estar com eles e dedicar o tempo que precisam. Este fim de semana passado, por exemplo, levei os 2, estão aprendendo para dirigir, então o que é mais gostoso de você dedicar o tempo para levar tu filho para fazer alguma coisa que vai ser única na vida, não? Nesse momento, eles estão aprendendo a dirigir, um tem 18 e outro tem 15, então é um momento único que não se vai repetir, né? De repente, jogar futebol, posso repetir, mas tem que viver esses momentos únicos. Nestor, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação no GuiaCast. Gostaria que você pudesse deixar, para finalizar, os seus contatos, os contatos da Natura e principalmente suas considerações finais para os nossos ouvintes. Bom, meus contatos estão aí, o Nestor Felpi, estou no LinkedIn, agora na pandemia me dediquei a colocar vídeos no YouTube, tenho uma página no YouTube e por aí vai. Mensajes finales, gente, eu acho que esse é um momento único para a logística. Eu estou vivendo um momento único de juntar a Avon e Natura, que são quase como Pepsi e Coca-Cola, mas todos os logísticos e todas as pessoas de supply chain estão vivendo um momento único de que a logística se transformou numa área estratégica. No meio desta pandemia, a logística tem a obrigação de estar mantendo o mundo andando, seja por entregar comida, seja por entregar remédios, seja por entregar o que for o que o cliente precisa, entregar para um hospital ou entregar para um cliente final. Então, o que eu estava falando ultimamente, a logística não pode parar. E vamos aproveitar esse momento para transformar a logística, para realmente virar essa logística no final da linha de uma empresa, em algo realmente estratégico.
Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Nestor Felp, diretor executivo de inovação e supply chain da América Latina na Natura &Co. E se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. E se possível, deixe uma avaliação e comentário em ratethispodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiprofissional. Eu sou o Rodilson Silva com o Nestor Felp, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima, tchau, tchau. Equalab.